Glória a Deus. Atos capítulo 18, versículo 23. Versículo 23. Versículo 24. Atos capítulo 18, versículo 24, diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Glória a Deus. Então esse homem chamado Apolo, ele era um discípulo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo doutrinou ele, e logo lá na frente ele vai também acompanhar Paulo, mas Paulo deixou ele em um certo lugar para tomar conta de uma igreja. Glória a Deus. E aquele homem, a Bíblia diz que ele chegou em Éfeso. Ele era judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria. Vai falar das qualidades que ele tinha. Então a Bíblia diz que ele era eloquente, ou seja, ele conseguia falar bem para pregar para os gentios. Glória a Deus. Sabemos que os discípulos do Senhor Jesus, eles pregavam para os judeus. Agora, quando se tratava dos gentios, aí a coisa já complicava. Por quê? Porque os gentios, eles já tinham o coração mais duro. Não era qualquer pessoa, não era qualquer palavra que convencia eles. Era algo que tinha que ser do Espírito. Glória a Deus. Então, para pregar para os gentios, eles tinham que falar bem, porque os gentios, eles tinham um coração duro. E a Bíblia diz que ele era eloquente e poderoso nas Escrituras, ou seja, ele conhecia a palavra. O cristão, ele tem que conhecer a palavra e tem que adquirir o conhecimento que vem do Espírito. Glória a Deus. Porque a Bíblia, nós sabemos que não é só a letra, mas Jesus falou que é Espírito e vida. Jesus falou que a Bíblia, ela traz a vida de Deus para nós. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como que o ser humano consegue essa vida em abundância? A pessoa vai examinar as Escrituras. Jesus falou: examinai, pois, as Escrituras, porque cuidai nelas e ter a vida eterna. Jesus falou: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então tudo começa através do ouvir a palavra de Deus. A fé, ela começa a ser gerada pelo ouvir da palavra. Depois você vai tendo conhecimento, e esse conhecimento vai te levar até Deus. Esse conhecimento vai te levar até as promessas de Deus. Amém? Então ele era poderoso nas Escrituras. O cristão tem que ter o conhecimento da palavra e o entendimento do Espírito. Glória a Deus. Aí no versículo 25: este era instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele andava no caminho do Senhor diligentemente. Era instruído no caminho do Senhor. Assim também o cristão tem que ser. Nós temos que ser instruídos no caminho do Senhor. Nós temos que conhecer, nós temos que entender e andar no caminho do Senhor. E fervoroso de espírito. Glória a Deus. O cristão, ele tem que ser fervoroso de espírito.
Tem pessoas que confundem o fervoroso de espírito com fanático. Tem pessoas que acham que o fanatismo é ser o quê? Fervoroso, mas não é. O fanatismo é algo sem pensar. O fanatismo é algo que a pessoa faz sem a pessoa pensar, sem raciocinar. O fervoroso não. O fervoroso, ele tem uma vida normal aqui na terra. Ele trabalha, ele estuda, cuida da casa, cuida da família, cuida de tudo, mas não abre mão do seu momento com Deus, porque sabe que aquele momento com Deus é precioso aos olhos de Deus. Amém, pessoal? Então, fervoroso é aquele que não deixa de cumprir com as suas obrigações cristãs. É aquela pessoa que não é fria, é aquela pessoa que não é morna, mas é aquela pessoa que não nega Jesus por nada, que não deixa Jesus por nada, mas está sempre buscando se renovar na presença de Deus. Esse é o fervoroso. É aquele que não deixa, é aquele que não permite com que nada lhe tire e lhe afaste da presença de Deus. A pessoa que é fria na fé, não. Qualquer coisa já afasta a pessoa. Qualquer coisa já desanima a pessoa. A pessoa não pode passar uma luta. Ah, pastor, estou passando uma luta, como é que pode? Eu não estou buscando a Deus? Quando foi que Jesus disse que isso ia acontecer? É ou não é? Para o cristão fervoroso, as lutas é o tempero da nossa fé. Glória a Deus. Para o cristão fervoroso, quando vem a luta, é aí que a pessoa brilha. É aí que a pessoa se aproxima de Deus. É aí que a pessoa coloca a sua fé em prática. Glória a Deus. Na calmaria, quando está tudo bem, você pode prestar atenção. A pessoa fica até fria na fé quando está tudo bem. Mas quando a pessoa passa por luta, o verdadeiro cristão fervoroso, aí é que ele se apega a Deus. Aí é que ele clama a Deus. Aí é que ele busca e vê a glória de Deus. Amém? Então existe outra passagem que diz assim: irmãos, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Deus, ele espera isso de nós. Foi escrita uma carta para uma igreja de Apocalipse, que Deus falou isso para o seu povo. Deus falou: olha, quem dera que vocês fossem crente, quente ou frio, mas vocês são mornos. Então, para agradar a Deus, a pessoa tem que ser fervorosa. A pessoa tem que ser fervorosa. Porque a pessoa que é frio é tímida na fé. A pessoa que tem aquela frieza espiritual, a pessoa não consegue exaltar, não consegue glorificar o nome do Senhor da maneira que ele espera. A pessoa não consegue servir a Deus da maneira que Deus aguarda. Mas quando Deus vê o seu servo fervoroso, Deus olha e diz: ah, é assim que eu gosto de ver a minha filha. É assim que eu gosto de ver o meu filho. Fervoroso, crendo, cheio de fé, cheio de esperança. Muitas coisas têm surgido, mas ele tem buscado a minha face. Tem olhado para mim que sou o alvo da vida dele. Tem olhado para mim que sou o alvo da vida dela. Amém, pessoal? A vida cristã é assim. Jesus, ele tem que ser tudo para nós. Ele tem que ser a nossa prioridade. Então ele diz: não sejais vagarosos no cuidado. Nós não podemos servir a Deus devagar. Nós temos que servir a Deus no ritmo acelerado. Nós sabemos que tem pessoas que em pouco tempo já entregam a vida para Jesus. Em pouco tempo já consegue tomar posse de muitas promessas. Mas nós sabemos também que tem pessoas que demoram muito para aceitar Jesus. Demora muito para abrir o coração para Deus. Demora muito para buscar o Espírito Santo. Demora muito para vir aquele desejo ardente de conhecer a Deus.
Mas a Bíblia diz: não sejais vagarosos. Nós temos que nos apressar em conhecer o nosso Deus. Nós temos que nos apressar em buscar o nosso Deus enquanto é tempo. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pois essa terra já vem mostrando sinais da volta do Senhor Jesus. Você viu aquele furacão Milton que passou lá nos Estados Unidos, que atingiu a Flórida? Aquilo dali, irmãos, ainda não é o final do tempo, é só um sinal. É só apenas um sinal, Deus mostrando: olha aí, ó, já está começando o princípio de dores. Porque é o princípio que a criação de Deus geme nessa terra, aguardando a adoção de filhos, aguardando a volta do Senhor. A igreja do Senhor vai orar, suplicar para que Jesus volte logo. Por quê? Porque os sinais são de dores. Você viu agora o que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo agora, nesse final de semana, de sexta para sábado, teve um vento forte, derrubou até árvores, fez até um estrago. Sexta-feira eu falei que onde passa o mal, ali acontece o quê? Destruição. Jesus está mostrando para esse mundo que o ser humano tem que se voltar para Deus, que Ele é a esperança dessa humanidade. Mas essa humanidade não vai chegar ao ponto de conseguir colocar as coisas em ordem. Não dá. Por exemplo, o furacão. A tecnologia consegue impedir do furacão passar? Não. E os seguranças? E os guardas? E a polícia? Nada consegue deter o furacão. Mas se a igreja clamar pelo nome do Senhor, isso consegue deter. Amém, pessoal? Já tem países também que lá tem furacão. Mas eu vi um vídeo que viu um furacão, sim, de longe. E os irmãos estavam na igreja e começaram a escutar a zoada, o barulho. Os irmãos daquela igreja, fervorosos, foram lá para fora da igreja e começaram a orar, levantando as mãos e orando, e orando, e orando, pedindo a Deus a misericórdia. Tiveram uns que se ajoelharam, os outros ficaram em pé, mas todos orando, orando, orando. E por incrível que pareça, aquele furacão foi perdendo a força, foi perdendo a força, foi perdendo a força, e foi acabando, acabando, acabando. E tinha um que estava filmando tudo. O furacão vinha na direção deles, ia levar os irmãos para todo lado, ia destruir aquela igreja. Mas eles começaram a clamar, começaram a orar, e aquele furacão foi perdendo a força até que ele se desfez pelo ar. Glória a Deus. A tecnologia não para, os homens não param, as autoridades não param, mas o nosso Deus, Ele para. Amém, pessoal? Até a fúria do furacão Ele para. Jesus, Ele ensinou aos discípulos. Quando Jesus estava aqui, Ele acalmou o vento e o mar, a tempestade, Jesus acalmou. Glória a Deus. Naquela vez que Pedro falou: Senhor, se és tu, então manda-me ter contigo. Jesus disse: pois então venha. Quando ele foi, lá no meio, ele teve medo e naufragou. Jesus puxou e disse para ele: por que você duvidaste? Ainda não tendes fé? Glória a Deus. Então Jesus está me ensinando na igreja: olha, tem coisas que o homem não faz, tem coisas que a tecnologia não faz, mas a fé de vocês vai fazer. A fé de vocês pode sim parar até a fúria da natureza. Glória a Deus. Mas os cristãos têm que ser o quê? Fervorosos. Porque se naquele país, se eu não me engano foi Indonésia, se naquele país os irmãos não fossem fervorosos, o que eles tinham feito? Tinha saído correndo. Eles teriam corrido. O furacão tinha passado e depois eles iam ver somente o estrago. Mas eles, sendo fervorosos, tendo fé em Deus, crendo em Deus, eles clamaram a Deus e aquele furacão se desfez. Os Estados Unidos também é um país cristão, mas esse fervor
ainda não chegou da maneira que era para ter chegado. Glória a Deus. Porque além de ser cristão, além de crer em Deus, nós temos que ser o que? Fervorosos. Amém, pessoal? Além de ser cristão, nós temos que ser fervorosos. Além de estar na igreja, além de buscar a Deus, nós temos que ser fervorosos. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito. Glória a Deus. Fervoroso de que forma, de que jeito? Fervoroso no Espírito. Ele diz, em servir ao Senhor. Glória a Deus. Então nós temos que ser fervorosos para servir a quem? Para servir o Senhor. Aí sim o Senhor se agradará de nós. Fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então ele ali era um grande homem de Deus, um grande mestre em ensinar a palavra, porém ele não conhecia a obra de Deus completamente. Ele conhecia somente o batismo de João. Glória a Deus. Aí eu te pergunto, o batismo nas águas já é todo o Evangelho? É só apenas o começo. O batismo nas águas é apenas o começo de uma nova vida, de uma nova esperança. Glória a Deus. Porque nós sabemos que ainda tem muito mais. Ainda tem o quê? O batismo no Espírito Santo. Aí diz assim, versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então Priscila e Áquila fizeram o que com ele? Rapaz, você já é uma bênção nas mãos de Deus. Ensinaram mais do caminho de Deus para ele. Amém? Então você vê que ele não sabia tudo das Escrituras, mas ele já era fervoroso de espírito. Amém? Para uma pessoa ser fervoroso e fervorosa de espírito, não precisa você conhecer toda a Bíblia, capa a capa. Basta apenas você crer naquilo que você recebeu e entendeu. Glória a Deus. Se a pessoa crê naquilo que ouviu, então ali já começou a obra de Deus. A pessoa já vai se tornar fervorosa em espírito, vai querer conhecer mais, vai querer buscar mais, vai querer servir mais a Deus. Querendo ele passar a Cássia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito os que pela graça criam. Glória a Deus. Pessoa crê é pela graça de Deus, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Glória a Deus. Então ele mostrou o quê? Ele mostrou pelas Escrituras. Ele não saiu da palavra. Ele mostrou pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E é isso que a humanidade tem que entender, que existe um Deus que está acima de tudo. Hoje o negócio aqui está existe um Deus que está acima de tudo, um Deus que está acima de todos, e ele tem um filho, e foi esse filho que deu a vida por nós. Foi esse filho que veio nos salvar. Glória a Deus. Então o ser humano ele tem que honrar o que Jesus fez. O ser humano tem que agradecer o que Jesus fez, entregando a vida para ele e servindo a ele fervorosamente. Glória a Deus. Então ele mostrando nas Escrituras que Jesus era o Cristo. Versículo 19. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Chegando ali, alguns discípulos
disse-lhes: recebeste já vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, quando eles chegaram ali, foi perguntado para aqueles irmãos: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Porque quando a pessoa crê no Senhor Jesus, a pessoa recebe o Espírito Santo. Glória a Deus. E o falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Existem pessoas que têm o Espírito Santo sem falar em línguas? Tem. Glória a Deus. Porque Jesus diz que é pelos frutos que você conhece a árvore. É ou não é? Então tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas não adquiriu ainda o dom de falar em línguas. Mas tem que ser buscado. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Amém, pessoal? E nós precisamos nos edificar a nós mesmos. Glória a Deus. Então foi perguntado para eles falaram: olha, nós nunca nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então Deus, Ele quer que o ser humano tenha conhecimento, para que ele receba a promessa do Espírito. Por isso que nós temos a Bíblia. E a Bíblia, hoje em dia, é difícil de ter uma. A Bíblia, hoje em dia, é um dos livros mais fáceis da pessoa tomar posse. É ou não é? Por que existe tanta facilidade em ter a Bíblia? Porque é obra de Deus. Deus, Ele quer que todo ser humano conheça Ele. Deus quer que todo ser humano seja batizado por Ele. Deus quer que todo ser humano sirva a Ele no fervor do Espírito. Glória a Deus. Por isso que é fácil. Por exemplo, é difícil você encontrar a Deus? Não é. A dificuldade está no coração humano. A Bíblia diz que Deus está perto, mas o coração humano é que bloqueia. Então nossos corações têm que ser purificados para encontrar a Deus. Porque Jesus, Ele veio, Ele fez a obra. O véu foi rasgado. Aquilo que separava as pessoas de buscar a Deus, Jesus, Ele aboliu o véu, rasgou o véu. Jesus, pronto, vocês agora terão acesso à minha presença. Jesus falou: buscar-me-eis e me achareis. Glória a Deus. Ele disse: qual é o pai que, se o seu filho lhe pedir o pão, ele lhe dará uma pedra? Qual é o pai que, se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ele diz: olha, vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele vos dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Amém, pessoal? Jesus, Ele abriu o caminho para nós. Ele abriu a porta da salvação para nós, porque Ele faz questão que todos tenham o acesso a Ele. Glória a Deus. E esse acesso não é negado por Deus. Ele diz: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então o que impede do ser humano ter um encontro com Deus? Nada mais. Glória a Deus. Então perguntaram para eles: recebeste já vós o Espírito quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Em outra passagem aqui na Bíblia, a igreja de Gálatas recebeu o Espírito Santo, mas eles se vangloriavam, eles se exaltavam muito pelas obras que eles faziam. Eu errei aqui a palavra, amém, pessoal? Vanglória. Vou deixar para lá. A palavra é vanglória. Glória a Deus. E Paulo perguntou para ele: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Glória a Deus. Então eles aqui receberam o Espírito Santo.
Só que eles se exaltaram por causa das obras. Glória a Deus, as obras é fruto do Espírito. Quem tem o Espírito tem boas obras. E eles se confiavam nas obras. E Paulo diz: olha, uma pergunta eu faço para vocês. Vocês receberam o Espírito, foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Glória a Deus. Foi pela pregação da fé. Porque as obras salvam, as obras não salvam. As obras é apenas o dever de todo ser humano é de fazer o bem. Amém, pessoal? É um dever. Então, através das obras, a pessoa tem galardão. A pessoa recebe o galardão através das obras. Mas o Espírito, ele vem através da fé do Filho de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Por isso que você vê pessoas boas que têm boas obras, mas sobre elas, às vezes a pessoa reclama: eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem e me acontece o mal, porque está faltando o Espírito da fé. Glória a Deus. Não basta apenas ser uma pessoa boa, não basta apenas ter boas obras. A pessoa tem que ter o Espírito de Deus, que você recebe através da fé, na pregação da palavra. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, mas é pela fé em Jesus Cristo. Porque aqueles que têm fé em Jesus Cristo farão as mesmas obras que Ele faz. Glória a Deus. Então Paulo perguntou para eles: recebeste já vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nem ainda ouvimos. Então, por que Deus ele fala com o homem? Para que o homem ouça a voz do Espírito e tenha direção nessa vida. Amém? Deus ele fala com o homem para mostrar para o homem o caminho eterno, o caminho que vai lhe levar a ter uma vida abençoada aqui na terra. Glória a Deus. Então eu queria convidar todos a ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, meu Deus, porque o Senhor não tem desamparado a humanidade aqui na terra. São apenas os sinais. O Senhor está permitindo os sinais para mostrar para essa humanidade que o Senhor um dia irá voltar. E quando o Senhor voltar, meu Deus, todos já tinham sido avisados. O Senhor nos faz ouvir a tua voz. O Senhor nos faz ouvir a sua voz ecoando dentro de nós. Porque, meu Deus, o Senhor deseja salvar o ser humano nessa terra. Meu Deus, não há nada que impeça o fenômeno da natureza, mas através da fé pode ser impedido. A fé no Filho de Deus, tudo é possível, tudo é capaz. Então eu te peço, meu Pai, que nós possamos andar de forma fervorosa, que nós possamos andar fervorosamente, andando no caminho do Senhor, pois é assim, meu Pai, que o Senhor se agrada, é assim que o Senhor espera de nós, é que possamos, ó Deus, andar fervorosamente nos teus caminhos. Então eu te peço, meu Pai, que esse fervor esteja sobre o coração dessa mulher, que esse fervor esteja sobre o coração desse homem, e o Senhor possa, meu Deus, nos conduzir sempre nesse caminho eterno.